Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esse programa especial de Ano Novo. Estamos quase a terminar o ano de 2025, vamos assim agradecer ao Senhor por todas as maravilhas deste ano e entregar, confiar a Ele o ano de 2026. Estamos também a quase terminar o ano jubilar, Jubileu da Esperança, e somos convidados a levar sempre adiante a virtude da esperança. Como eu falei, um programa especial, eu não vou estar aqui sozinha, vão estar também comigo as minhas irmãs, colegas, parceiras de Manhã Viva. Com certeza vocês conhecem esses rostinhos lindos, porque cada uma, assim, a cada vez apresentou e apresenta o programa Manhã Viva. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Uma alegria estarmos juntas. Vamos agradecer ao Senhor por esse programa, por todas as maravilhas, tudo que a gente sempre leva aos nossos telespectadores, a quem nos acompanha. E como vocês sabem muito bem, sempre o nosso programa começa com a oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos agradecer juntas, Senhor, por todas as maravilhas deste ano que passou, em que o Senhor nos convidou a cada vez mais exercitar o dom da esperança, a virtude da esperança, crendo que a esperança tem um rosto, é Jesus Cristo. É mais do que um dom, é a pessoa de Jesus que nos conduz em toda a nossa vida. E assim confiamos os planos, os projetos do próximo ano, as aspirações que temos no nosso coração. Entregamos cada um que nos assiste, cada um que nos acompanha, cada um que faz parte da produção desse programa Manhã Viva. E assim queremos cada vez mais confiar a Ti essa obra de evangelização, pedir o Teu Espírito Santo que conduza os nossos passos pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sempre como é comum nos programas de fim de ano, fazer uma retrospectiva do ano que passou, e não vai ser diferente. Nesse primeiro bloco, a gente vai trazer trechos de programas que cada uma apresentou, programas que nos marcaram, e vai começar pelo programa que eu apresentei, com a convidada foi a enfermeira Ana Rocha, sobre cuidados paliativos. Vamos assistir a um trecho e depois comentar assim, sobre esse tema tão importante. Atualmente temos o que nós chamamos, para aumentar um pouco o conhecimento sobre os cuidados paliativos, sobre o que é falar do fim de vida, e atenção, cuidados paliativos não são cuidados só de fim de vida, mas remetem-nos também para lá. Importa então que hajam sociedades compassivas, sociedades informadas, sociedades que intervenham, que falem sem medo sobre o processo de morte, porque é isso que nos permite dar valor à vida. Não temos que pensar diariamente que vou ter o meu dia de morte hoje ou amanhã, e não é isso que nós trabalhamos com o doente. O que nós trabalhamos com o doente e com a família é que hoje é um dia ainda de vida, e tendo o que é que eu posso fazer dele para que ele seja um excelente dia, dentro de todas as limitações. Dentro de todas as condições, dar o sentido de vida em cada dia, né, da nossa existência, buscar um sentido. Isso. E por isso permite-nos fechar algumas preocupações que o doente tem, trabalhando-as, mas também permite-nos abrir a outras áreas que o doente muitas vezes não pensaria que poderia ter direito, porque está nos cuidados de saúde. Nomeadamente aos seus desejos, às suas vontades, ao ajuste de expectativas, ao trabalhar os filhos. Já tivemos vários utentes em que no legado, por exemplo, trabalhamos cartas, imagens,
fotografias, vídeos, gravações que um avô, um pai quer deixar aos seus netos ou aos seus filhos, para que no tempo X eles possam ter esta mensagem e o pai esteja presente não só na memória, mas também de uma forma efetiva. Muito bem, a gente sabe que uma das marcas do Manhã Viva é trazer programas, trazer temas que dizem respeito à valorização da vida, à dignidade de cada pessoa, e os cuidados paliativos também são isso. Então, eu trouxe esse tema, esse programa assim, que me marcou, porque eu aprendi bastante sobre os cuidados paliativos, que não é só assim, um fim da vida, não só para pessoas idosas, e eu sempre busco pensar mesmo assim, de ressaltarmos esses temas que têm a ver com a valorização e dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a morte, e é muito da nossa missão, né? Estarmos associados à igreja, servir também, dar voz, o que a igreja nos ensina da valorização da vida humana, e também, com certeza, alguns outros temas assim de bioética, de valorização da vida, vocês também apresentaram. E a gente sabe, assim, fazendo um retrospecto também um pouco lá atrás, que a Sandra, lá na primeira temporada, foi apresentadora do programa, começou em direto, de segunda a sexta, assim, né, com toda a garra, começou. E lá também, naquela primeira temporada, a Lu também, a Luciane esteve presente em algumas apresentações do Manhã Viva, da outra vez que morou cá, agora voltou a morar novamente cá em Portugal com a sua família. E agora com a Lu a gente vai saber qual o programa que mais marcou ela, mas antes de você comentar, vamos assistir. A irmã dizia que em meio ao colégio e a isso tudo, teve um momento ali que foi chave, que foi essencial, foi um retiro. O momento-chave e essencial foi, de facto, um convite que eu tive para um retiro fora de casa, a primeira vez que se sai de casa, se dorme fora de casa, não é? E nesse retiro, o padre que o orientou era um padre que nos acompanhava também no colégio, vinha de propósito de São Miguel, de uma outra ilha. E nesse retiro eu portei-me mal na primeira noite e a irmã chamou-me para dizer, olha, se não muda de comportamento eu vou telefonar ao seu pai e ele vai buscá-lo amanhã. E eu prometi à irmã que eu ia me portar bem e que ia fazer o retiro. Então eu estive até ao fim. Na noite de sábado para domingo houve uma vigília que durou até quase às 3 da manhã, em que nós éramos talvez umas 40 alunas e todas, durante essa vigília, se iam conversar com o tempo que cada uma precisava. Portanto, imagina, eu que não estava com ideias nenhuma de me confessar, estava eu outra vez ao fundo, no último lugar, e à medida que as minhas colegas vinham do confessionário, eu não sabia que o sacerdote que me estava a ver, pelo crivo, e eu olhava para ela e dizia... muito tempo. Ele viu o meu comportamento todo. Elas confessaram-se todas, elas eram muito direitinhas. E eu pensei assim, eu vou lá perguntar para o padre dizer a mim o que disse a elas. Porque elas vinham todas bem dispostas. O que é que lhes disse a elas? Eu vou lá. O que aconteceu, né? Que elas voltaram. Fui igreja acima, fui ter com ele e disse, olha, diga-me o que é que disse às minhas colegas. E ele começou logo, eu vivi num tempo de muita honestidade, ele começou logo dizendo assim, olha, eu tenho estado a acompanhar o seu comportamento na capela. O que eu lhe vou dizer não é o que disse a elas, é o que a menina precisa de ouvir. De maneira que tivemos uma conversa prolongada e eu fui capaz de lhe dizer porque é que a confissão não me dizia muito. Porque tinha dificuldade em me confessar, porque disse das minhas dificuldades. E ele ouviu e deu-me poucas respostas, mas convidou-me, agora nos últimos tempos,
pensar na vida, pensar o que é que eu estava a fazer com a vida, se me agradava a vida que eu estava a viver. Foi uma série de perguntas que ele me pôs em questão. E eu gostei de falar com ele e também fui-lhe fazendo algumas perguntas. E acabei por demorar mais tempo do que as minhas colegas. Quando eu saí, eram elas todas a olhar para mim, mas caladinhas, não diziam nada. Mas depois, no fim, gozaram-me pelo facto de eu ter estado tanto tempo com o sacerdote. E a partir daquele retiro, de facto, eu comecei a pensar na vida de maneira diferente. E eu lembro-me de ter esta frase: eu vou mudar de vida. Que gracinha a irmã, né, Lu? Então, esse programa me marcou muito porque eu fiquei impressionada com a alegria da irmã Amélia, não é? Então, você dizia, né, se nós também falamos de saúde, também falamos de igreja, da vida dedicada a Deus. Então, a alegria da vida consagrada na irmã Amélia me marcou muito. Depois, o programa também falava da evangelização pela música, porque a irmã Amélia toca e canta, não é? E temos essa comunhão com o Carisma Canção Nova, que o nosso carisma também é muito marcado pela música. E outra coisa é que ela conta que ela era um pouquinho rebelde, né? Que ela teve ali uma juventude, pronto, e gostava de se divertir, de bagunçar um pouquinho, e ela mesma contou ali, não é, o comportamento dela naquele retiro. E eu me lembro que na ocasião nós falávamos assim, olha, às vezes muitos pais ou muitas mães, por conta do comportamento do filho, pode achar que está perdido, ou pode achar que aquele filho não dá para a vida religiosa, porque o comportamento na adolescência ou na juventude não está lá muito corretozinho com aquilo que a gente tem de expectativa, não é? E a irmã Amélia é um caso assim, né? Que pronto, ela tinha ali aquela energia toda, aquela alegria toda, e graças a Deus encontrou ali o caminho para concentrar essa alegria, essa energia, essa força de vida em Deus. Então, esse programa, para mim, ficou muito marcado. Eu sempre lembro da irmã Amélia com muita alegria. Ela é muito, muito alegre mesmo e é um exemplo da vida de todos nós, né? Que tudo tem jeito. Exatamente. Se a gente abre o coração, Deus faz a obra, Deus realiza. Agora vamos para a Fatinha. A Fatinha se destaca pela serenidade dela ao apresentar, não é, gente? É verdade. E acabou por trazer um dos programas que ela apresentou, assim, que também foi bastante desafiador pelo tema abordado. A gente vai assistir para daqui a pouco a Fatinha responder, comentar sobre esse programa. É como que o diálogo e a escutativa podem transformar relações de conflito. Porque vocês devem conviver lá com essa realidade de conflitos. Primeiro somos mulheres. Sim. Só mulheres. Mulheres a educar e mulheres na casa. Sim, sim. Depois somos mulheres, umas mais viscerais, outras mais racionais e outras mais emocionais. E, por norma, as mulheres têm muito drama. E depois todas as hormonas, não é? Todas as hormonas... Está em plena... Há sempre... É uma casa muito animada. Muito animada. Mas, felizmente, eu acho que, sei lá, há de facto, começa a existir de facto este procedimento bem marcado da casa e das nossas técnicas, e a irmã também traz muito disso, da questão do tom, baixar o tom. E a partir do momento que elas berram, a gente baixa o tom. Tentar mesmo isto. Ao início não, até eu berrava imenso. E depois comecei a perceber, porque eu sou uma pessoa mais de voz altiva, e então comecei a perceber, disse, não, isto é o que elas estão habituadas. Eu estou a alimentar o padrão. Estamos a alimentar o padrão. Elas vêm de berros e nós estamos aqui a alimentar o mesmo, então não vamos baixar, elas próprias, a própria intuação vai ficar diferente. Começam a fazer igual. Começam a querer estar ao nível, não é? Eu não sou peixeira, não, também vou estar ao nível. Então começámos a criar esta coisa de tu podes fazer passar a tua necessidade sem quereres te impor através de altear a voz. Mas o que é isto? Não estou a falar contigo normal? Então, até convidámos a sentar e a falar. Portanto, o diálogo é importante porque tem que ver realmente com escutar. E dar os incentivos mínimos. Às vezes também vemos muito de a pessoa querer falar muito por cima. Não, deixá-la falar. Falar. E mulher gosta de falar. Exatamente. Sim, e damos pequenos incentivos mínimos. Sim. Eu estou, olha, mas e se fores por aqui?
E se fizesse isto? E uma coisa muito importante na nossa casa, adotámos o não ir ao gabinete, mas ir aos quartos delas. Vamos ao espaço delas. Sentar na cama delas, como se fosse mesmo mãe e pai. Eu costumo dizer que a irmã Célia é mãe, eu sou o pai, eu sou o mais... Complementamos o com a mais, nossa forma de os seguir. os nãos, quando alguma coisa está a correr assim menos Sim, bem. por isso o equilíbrio é muito importante, não é? Sim, O sim. equilíbrio. E então procurámos no primeiro ano, havia essa coisa de muito do gabinete, agora não. Vamos muito aos quartos para deitar, conversar com elas, estar nos sítios delas, temos vários espaços. Conhecer a realidade dela, né? Sim. Porque tem esta questão simbólica. Olha, já fui chamada ao gabinete, já se passou alguma coisa. Pois. Já vou ouvir. Sim. Não, nós vamos ter à esfera delas, ao espaço delas e, portanto, que também é o nosso gabinete, Sim, que também é tudo, sim. não está separado. E Carolina, eu tenho o orgulho, o bom orgulho, a alegria de termos uma instituição que tem quartos com casa de banho privada. É individual, Portanto, cada um. temos a esse nível boas condições, até para poder trabalhar e acolher estas jovens que vêm As destas especificidades, experiências. sim. Sim. Portanto, Os têm projetos direito de à vida. sua privacidade, que muitas delas nem sabiam o que era. O que Às era vezes isso. nem em casa Não. tem, E né? então começar a perceber essa diferença, não é? E, Sim, há miúdas que vão a casa e dizem, a minha casa agora é aqui. sim. O meu espaço é este. Eu gosto da minha mãe, já consigo Sim. perceber porque é que ela fazia isto ao meu pai, mas este é o meu espaço. Não me tirem a minha casa. Pois, o ir Já trabalhando. começa, a média de permanência na nossa casa são 4 anos. Portanto, já temos muitas vidas que vinham despedaçadas e estamos a fazer uma pequena rocha. Olha que maravilha, né? Graças a Deus. Esta questão da escuta e do diálogo, estou-me a lembrar agora mesmo de uma das nossas jovens que isto foi-se trabalhando nela muito. É vinculação. Sim, É traz a vinculação. vinculação. Sim. Pois. É relação, é o processo de relação. É a grande estratégia. Da relação nasce a luz, não é? não é? Grande ferramenta. Exatamente. Portanto, ter a relação, presença. a qualidade da A nossa presença. relação com A elas. pertença da relação permite a escuta, permite o diálogo e permite depois o sentimento de pertença. Exatamente. Para a gente contextualizar mais, trata-se de um programa que foi sobre jovens institucionalizados, que vêm de diferentes histórias, diferentes bagagens, muitas vezes situações sofridas. E por que te marcou, Fatinha? Esse programa, como todos, né, acredito que todos os programas sempre marcam a minha vida, não é? Eu acho que até as nossas vidas por alguma coisa. Esse programa, de maneira especial, me marcou de ver o trabalho tanto da irmã Célia como a Carol também, no sentido de reconstruir a pessoa, não é? E no sentido assim de respeitar, no sentido de acolher, no sentido de diálogo, não é? Então vai reconstruindo as meninas que chegam na instituição. E o fato delas terem um lugar para elas e serem acompanhadas, eu acredito que isso leva a reconstruir as jovens e colocá-las na sociedade de uma maneira nova, né? Muito bem, mais um bom exemplo de dignidade, né? A Exatamente. pessoa. Agora a Fatinha vai passar a bola para a Marta, na nossa diversidade de temas, sobre os imigrantes de diferentes tradições católicas, mas vamos agora assistir primeiro, para depois a Marta comentar. A minha história também é um bocado parecida com a da Júlia, porque, embora venho de uma família muçulmana, mas de uma família que rezava, de uma família que acreditava em Deus Nosso Senhor. E tudo o que eu sou hoje devo aos meus pais e todos os valores que eles me ensinaram devo aos meus pais. Eu já rezava desde pequenina a Deus Nosso Senhor, eu já tinha uma relação com Deus Nosso Senhor. Unicamente ao ser batizada e ser católica, praticante, descobri que Deus é o mesmo, mas com Jesus Cristo, de facto, sou uma mulher livre. Então, Marta, é uma realidade muito presente, imigrantes de diversas nacionalidades aqui em Portugal e vivem a sua fé também um pouco trazendo o que foi a sua cultura. Então, o que foi um pouquinho desse programa? Esta parte marcou-me bastante, apesar das duas cada uma falar na realidade, e estávamos
naquele tempo, não foi assim há tanto tempo, mas também a viver a realidade da Ucrânia, não é? Da guerra na Ucrânia, e elas falarem exatamente de virem para Portugal, não é? A Elvina realmente tem um testemunho fortíssimo, não é? Vinda de uma família muçulmana, acabou por conhecer Jesus aqui. Ela própria diz que Deus é o mesmo, mas com Jesus sou realmente uma mulher livre. E isto marcou-me muito, porque realmente ela falou da mulher na tradição, não é, muçulmana, que claro, obviamente respeitamos, mas vive uma realidade mais oprimida, não é? Ela fala que a mulher na menstruação é impura, não pode estar em diversas circunstâncias, realidades sociais, etc. E aqui ela conheceu um Deus diferente, não é? Através de Jesus, que em nada a limitava, muito pelo contrário, não é? Deu-lhe toda a dignidade que ela ansiava dentro dela. Depois também, também trouxeram aquela realidade no caso da Júlia, de acolher os imigrantes que vêm, não é? Refugiados, não é? E de ambas também dizerem que a Igreja acolhe, não é? Acolhe todos, independentemente do seu credo, mas também elas reforçarem o facto de tentarem ajudar, mas não para os refugiados ficarem dependentes, não é? Tornarem-se independentes, tornarem-se autónomos, não é? Muitos chegam realmente psicologicamente afetados, não é? E há ali um trabalho que os reconstrói para que possam continuar as suas vidas. E depois também, não vou me alongar muito, mas depois, quando o programa terminou, delas falarem realmente também de pessoas que conheciam e que estavam na Ucrânia e que estavam a viver o flagelo da guerra. A Júlia falava com a mãe no WhatsApp, tipo, não podia falar determinadas palavras porque eram apagadas. E pronto, e outras situações que realizam em termos de apagar a identidade da pessoa que está presa. É um tema, a gente ainda muito a falar, né? Sim. Porque a guerra ainda não terminou, infelizmente. Sim. Então, rezemos. E agora a gente vai para o programa que marcou a Sandra. Acho que de todos os tempos, acho que foi o que mais marcou ela. A gente vai conferir agora e ver também o quanto que ela se emocionou. Falem-nos da escolha inevitável que tiveram que fazer. É que queres dizer tu, eu tenho o lado romântico da escolha e tu também tens, portanto acho que é o mais bonito de contar. A escolha que tivemos de fazer foi a melhor escolha da nossa vida no sentido da consequência que isso teve. Foi a decisão mais difícil da nossa vida também, não é? Porque foi muito complicado para pessoas como nós, e agora falando também por mim, nunca me passar pela cabeça sequer colocar uma questão destas em questão, da duplicação. E de facto o equilíbrio que uma pessoa tem que encontrar na vida com os desafios de ter uma família grande, onde também há outros filhos, há outras crianças, que num dos diagnósticos cardíacos ao Manel basicamente dizia: olha, ficas aqui, que isto é uma vida de hospital, até não se sabe quando. É muito difícil. Portanto, nós costumamos dizer, acho que se estivéssemos sozinhos nunca na vida seria um ponto de interrogação. Sim. Pelo menos estou a falar por mim. Na realidade familiar foi um desafio enorme, não é? Foi até olharmos para nós, olharmos para dentro, sentirmos muito interiormente o que é que poderia sair daqui. Acho que ouvimos os dois ao mesmo tempo esse sinal, esse coração, argumentos mais e menos racionais e fomos para a frente. Até porque nós tendemos a pensar na vida que há sempre uma decisão certa. Sim. Quando se fala de uma decisão inevitável é um pouco isso.
Mas às vezes é tão difícil de chegar ao que é que possa ser a decisão certa que nós nos vemos muitas vezes paralisados. E aqui, como a Filipa estava a dizer, foi muito isso, foi o olhar para um lado. O que nos deram naquela altura foi: vocês podem escolher entre decidirem por vocês mesmos não terem este filho ou decidirem ter este filho, sendo que ele, se algum dia chegar aos 18 anos, vai ser uma sorte. O mais provável é que passe a vida toda num hospital e vocês nunca mais vão ver os vossos outros 6 filhos que estão cá fora. E como é que se pesa isto, não é? Sim. Ou seja, não é uma decisão, mais que uma decisão inevitável, é uma decisão impossível. É como é que se pesa, não é? Em que momento da gestação é que foi confirmado que o bebê iria ter trissomia 21 e também a questão da malformação do coração? 15 semanas. 15 semanas. 15 semanas depois foi feito o exame, a amniocentese que confirmou, mas foi tudo ali nas 15 semanas e tínhamos ali o limite das 24, não era? Sim. Ou seja, toda esta questão que o João conta no livro do hospital passou-se ali basicamente uma semana antes do Natal. O que é que acontece depois deste diagnóstico? Depois do diagnóstico, enfim, é um turbilhão de dúvidas, falar com médicos, saber opiniões, não é? Clínicas sobre o que é que isto significava. Curiosamente, a trissomia 21, que foi assim o primeiro choque que houve, não é? Choque porque quando alguma coisa não está bem, nós ficamos em choque, não é? Claro. Acabou por ser depois um problema secundário, porque o tema do coração era muito, muito mais complexo do que isso. E, portanto, foi tentar perceber em desenhos, em esquemas, em opiniões, o que é que isto significava, que esperanças é que existiam, e tentar reunir, lá está, o tal conjunto de opiniões, de informação, que depois nos ajudasse a nós decidir. Foi um caminho feito, eu acho que eu e o João temos uma coisa que nos protege muito, que é temos um sentido de humor muito apurado. E eu lembro-me que depois de uma dessas opiniões, em que basicamente nos disseram: olha, nem se metam nisso, porque isto é uma... Atenção, que isto não tem nada a ver com valores éticos ou não, mas é um caminho de hospital, vocês têm uma família. Acho que me lembro que chegámos cá fora e tivemos um ataque de riso os dois. Porque às tantas, quer dizer, pior que aquilo era impossível. Sim. E eu acho que isto também é uma forma de... Lá está, eu entendo isso hoje assim, como eu entendo para trás uma série de sinais que foram acontecendo e que acho que levaram também ao projeto que temos hoje em mãos. Acho que é Deus a falar connosco e acho que é tentar tirar peso em momentos que, de facto, humanamente são impossíveis de superar. Sim. Portanto, só pode ter sido com a ajuda de Deus que isto se concretizou. Com certeza. Sandra, optar pela vida sempre, não é? Sempre. Eu sou fruto disso. Os meus pais optaram pela minha vida. Eu era para nascer com uma deficiência muito grave e o médico, na altura, falou para a minha mãe me abortar. Então, com certeza, este programa mexeu muito comigo, né? Porque eu sou fruto do sim dos meus pais, assim como essa criança que nasceu com síndrome de Down. É fruto do sim dos pais dela, sim à vida. E eu estava grávida. Estava grávida do José e nós estávamos neste impasse de saber, porque havia a possibilidade do José ter síndrome de Down. Olha. Então, esse programa mexeu muito comigo, muito mesmo. Claro que nós sempre, isso nem se coloca independente na nossa se vai família, nascer com alguma condição ou não. Claro. Sempre sim à vida, independentemente de tudo, mas nós estávamos nesse impasse de sabermos os resultados. Fizemos um primeiro exame e tivemos que fazer um segundo de sangue para saber verdadeiramente se ele tinha ou não síndrome de Down. Eu não quis fazer, a médica praticamente obrigou-me, porque eu vou assim, para mim não é importante saber se ele tem síndrome de Down ou não, é meu filho, eu não quero saber. Mas ela quis que eu fizesse o exame, não a amniocentese, mas o exame de sangue que diria realmente. Então isto para dizer o quê? Que parabéns a estes pais e a todos os pais que dizem sim à vida. A vida é importante.
E eu, neste programa, pensei assim, então, se fosse possível detectar que o meu primeiro filho tinha uma malformação congénita, muitos pais, com certeza, teriam abortado. E ele hoje está aí saudável. Houve uma cirurgia que resolveu o problema dele. E ele hoje está aí vivo e saudável. Quase morreu, mas está vivo e saudável. Ninguém diz o que essa criança passou. Sim. Então, para mim, esse programa foi assim, tive que me segurar. Nota-se bem, no jeito como eu fiz as perguntas, que eu estava remexida, virada do avesso. Então, assim, para dizer assim, que o Manhã Viva, ele evangeliza-nos, ele dá-nos conhecimento, ele ajuda-nos em momentos difíceis, porque eu ali estava a viver um momento difícil. É como o Padre Jonas nos ensinou, é comunicar uma vida que se vive. Exatamente. A gente traz testemunhos, histórias, mas também a gente vive ali o programa. A gente está aqui também como pessoas missionárias, evangelizadoras. Naquele dia eu não queria fazer programa, eu estava mal, estava mesmo mal. E depois, quando eu vi o guião, eu vou assim, meu Deus do céu. Sem resposta Quando de aquele Deus. casal começa a falar, eu fiquei e o meu coração saiu daqui tranquilo. Que eu vou assim, não, eu preciso ficar em paz com esta situação. Que bonito. E para mim foi a resposta de Deus. Muito bem. Agora a gente vai finalizar o bloco com a Juliana. A Juliana é uma das mais novas apresentadoras do Manhã Viva, que também está nos bastidores, na produção do Manhã Viva, ali também à frente das rubricas. E também esse programa vai ter rubrica hoje. Vamos também ter os Comes e Bebes de Ano Novo. Então, vamos assistir ao programa escolhido pela Juliana, que aí já foi num tema histórico. Vamos assistir. De facto, a conservação dessas peças é... Como é que é de explicar? É trabalhosa. Acaba por, como você disse, enumerou e bem, é um processo complexo, com vários técnicos e afins. É um trabalho, como em qualquer museu, é a responsabilidade de qualquer diretor e da sua equipa ter as peças em bom estado de conservação. E, portanto, há sempre um trabalho. Nós, o restauro, é a última coisa que queremos chegar. Portanto, nós restauramos mesmo no limite. Antes do restauro, há sempre um trabalho de manutenção a fazer, de controle de temperaturas e de umidades, que é diferente também de acordo com determinadas peças. As peças podem apanhar mais luz, outras que não podem. Por exemplo, as pedras preciosas, obviamente, não levantam esse problema aos pratos, mas é preciso limpar e há sempre cuidados a ter a nível da conservação preventiva nos museus, é um dos cuidados especiais. E há a necessidade de diariamente ter esse cuidado ou não precisa ser diariamente e sim quinzenal ou mensal? Há medições periódicas de temperatura e umidade. Há peças que levantam mais problemas em termos de conservação, por exemplo, os têxteis é um dos problemas. Um dos principais agentes de degradação por exemplo, dos têxteis é a luz. Por isso é que muitos objetos às vezes estão uns meses e depois ficam na escuridão durante muito tempo, porque a luz é cumulativa e não há nada a fazer. Ou as aguarelas, por exemplo, os óleos já conseguem suportar mais quantidade de luz, mas isso é o trabalho normal de cada museu e no Museu Nacional, então, ainda mais cautelar que as próximas gerações continuem a ver aquilo que nós vemos agora em boas condições. Bem, o nosso primeiro bloco chegou ao fim e eu estou fascinada, mas eu também sou suspeita porque eu adoro história. Eu também, Juliana. Eu gosto muito de história, como tem temas de história aqui, da tradição, de enfim. E esse programa, como é que foi para você? É assim, eu escolhi este programa porque é isso mesmo, pelo gosto pela história e, como vocês sabem, o Manhã Viva é repleto de várias temáticas e eu escolhi este tema porque é um pouco da nossa identidade. Aqui o tema do programa era falar sobre o Palácio da Ajuda e sobre toda a sua história e acho que isto é a identidade de Portugal. Eu sou suspeita, sou portuguesa, mas também tenho aqui um piloto twist que é, eu nunca fui lá e então foi muito interessante eu conhecer mais sobre este Palácio da Ajuda, sobre toda a sua história. Foi de veras interessante e acho que cada programa, como vocês já disseram, nós aprendemos sempre mais e este foi um deles.
Muito bem, meninas. Assim encerramos o nosso primeiro bloco, essa retrospectiva. A gente vê a diversidade de temas em que tratamos no Manhã Viva, sempre para levar a melhor informação aqui a quem nos assiste. Então, fique aí ligadinho, vai ser um intervalo breve, já voltamos. Estamos de volta no Manhã Viva especial de Ano Novo. No primeiro bloco, estivemos nós, as apresentadoras do Manhã Viva, a fazer uma retrospectiva de 2025, os programas que mais tocaram o nosso coração. E agora a gente vai aqui para o espaço de rubricas. Vocês acompanharam ao longo do ano, nesse espaço, diversas rubricas, e hoje não vai ser exceção. E hoje, mais uma vez, com a Leila Buriti aqui no nosso programa, com dicas assim rápidas, práticas, para as nossas entradas na ceia de Ano Novo, para qualquer ocasião especial. Então, o que você tem aí para a gente, Leila? Eu trouxe para vocês a compota de pimenta. Não é muito ardida, ela é na medida. Então, de uma forma bem prática e rápida, né, que a gente já conhece, a gente faz umas mágicas. Vocês vão precisar de maçã, suco de laranja, vão bater no liquidificador, a mesma quantidade de polpa que tiver, vocês vão colocar de sumo de açúcar, né, no caso. Então, a gente vai colocar aqui, né, a polpa, que já está quente. Nós vamos colocar açúcar, a mesma quantidade, não tem erro. Aí, nós vamos mexer. E ponto de compota nós já conhecemos, né? Aquela clássica dica da vovó, que é, depois que cozinhar, você passa o dedo, viu que abriu o caminho de Moisés, que a gente brinca, né? Tá no ponto certo da sua compota. Viu? Aí a gente mexe bem. E a pimenta, vocês podem escolher a piripiri e um mix de pimenta. No caso aqui, eu vou botar esse mix de pimenta seca, ou vocês podem botar a pimenta in natura. Vocês colocam uma quantidade razoável. Razoável, porque para quem não gosta tanto de pimenta, de acordo com o picante paladar, como eu. Né? E aí, ó, deixar a pimenta sendo cozida e hidratar junto. Então, a gente consegue colocar no ponto. Vai fervendo, vai passando cuidado para não grudar no fundo, porque senão não fica bom. Como é que a gente pode servir a compota de pimenta? Queijos fortes, como de cabra, os tradicionais como o Serra da Estrela, camembert, com tosta. E aqui eu trouxe um prato típico no Brasil, que a gente sempre prova, que é o dadinho de tapioca. Esse eu tô curiosa, porque eu amo tapioca e... A textura dela, ela é assim, né, no caso. Ela é meia... Então fica um bem doce, firminho, fica bem de compota, de doce. Um gosto assim, doce, mas adocicado. apimentado. É um agridoce. Certo. E vocês podem servir de várias maneiras. Uma dica que eu dou é, geralmente a gente costuma ver os portugueses assando o camembert no forno, não é? Vocês colocam com mel e frutos secos. Tira o mel, coloca a compota de pimenta. Boa. Fica incrível. Muito bem, Leila, muito obrigada. Eu vou levar ali, então, para as nossas apresentadoras degustarem também, né? Porque já que é um programa especial, tem que ter comes e bebes, não é, gente? Então, aqui o queijinho, aqui para Marta e o dadinho. Eu vou levar o dadinho, porque eu tô curiosa, assim, para saber, porque eu amo uma tapioca. E aí... Obrigada. Vamos ver como está essa compota de pimenta. Muito bem. Então, enquanto a gente vai degustar aqui, vamos ter agora um momento especial, focado numa pessoa, na Sandra. Eu posso comer. Já não posso comer. Não, sim. Não, porque nós queremos agora também nessa segunda parte do programa agradecer por toda a sua missão também aqui no Manhã Viva, além de outras frentes aqui da nossa missão de Portugal. Você que começou o programa Manhã Viva,
Sandra vai se despedir da gente devido ao remanejamento, assim, né? Nossa vida missionária que leva de tempos em tempos, cada um para uma frente de missão da Canção Nova. E agora eu vou convidar você, então, a assistir a uma peça. Ai, meu Deus. Em sua homenagem. Quero dar as boas-vindas ao Padre Guilherme Peixoto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Peço só desculpa uma coisa. Povo de Varzim. De Varzim. Nunca esquecer isso, senão eles crucificam-me lá, logo à chegada. Mas não é culpa do Padre Guilherme, é minha culpa, povo de Varzim. De Varzim. Vamos iniciar esta manhã com um momento de oração que eu convido o Padre Guilherme a orientar para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedimos então a intercessão aqui em Fátima, a Nossa Senhora de Fátima, que olhe por todos, de modo especial por aqueles que estão em casa sozinhos, durante o dia, a família vai trabalhar e a oração é o conforto de tantos e tantos que passam o dia em casa. Pois que a oração, que a Senhora de Fátima também olhe por todos vós, e a minha primeira oração é precisamente para os mais frágeis, aqueles que estão mais sós nas suas casas, a acompanhar-nos aqui através da Canção Nova. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pedimos também a intercessão do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus, um coração amoroso, um coração que não condena, um coração que só sabe amar, do qual brota um rio de misericórdia, um rio de paz. É fácil, até por aquilo que nós vemos através das notícias, nos revoltarmos com tanta coisa que vai acontecendo à nossa volta, acontecendo no nosso mundo. O ódio vai crescendo em nós sem darmos conta, até às vezes, quem sabe, na família ou nas nossas comunidades paroquiais. Por isso, esta oração também vai para o Sagrado Coração de Jesus, que o Sagrado Coração de Jesus também, por todos nós, olhe e que tenhamos esta capacidade, a capacidade de nunca perdermos a nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que Ele seja a nossa devoção, a nossa inspiração e que sejamos capazes de tornar o nosso coração semelhante ao seu. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva e estamos aqui num lugar diferente, numa casa de família e com uma mesa bastas porque é Natal. E este programa é um programa especial, feito especialmente para si, que está aí em casa, e também um programa de agradecer. Já estamos há uns anos a gravar o Manhã Viva e eu quero agradecer a toda a equipa. Não vou dizer todos os nomes, porque não quero esquecer de ninguém, mas toda a equipa do Manhã Viva sabe a quem eu me estou a dirigir e nada disto seria possível sem você que está aí em casa, que ajuda a Canção Nova, e sem a nossa equipa maravilhosa que quero lhe dizer que consegue fazer muitos milagres. Você não imagina aquilo que se passa nos bastidores muitas vezes. Então hoje estamos aqui na casa de uma família que nos acolheu, que são benfeitores da comunidade Canção Nova, e que eu estou muito feliz por estar aqui na vossa casa, por vos conhecer mais um bocadinho. Temos também... Obrigada. Temos também aqui o Sr. Padre Luís Pereira, seja muito bem-vindo. Mas hoje é dia de rúbrica de culinária, em que temos aqui a Nathalie, que é nutricionista, que nos vai trazer uma receita muito interessante, que eu não vou falar já. Já vamos ver. E vou já chamar a Ana Rocha, a nossa convidada, também para provar aqui esta salada. E se calhar os alunos já podem sugerir. Sim, pois. E
tínhamos falado que a alimentação tem um papel fundamental também, uma alimentação equilibrada, com processos anti-inflamatórios associados nos alimentos, tem um papel fundamental nesta gestão. É verdade. Então, obrigada. Fique à vontade. E a Sandra Silva, mais carinhosamente chamada por nós de Sandrinha, foi a pioneira. Sandrinha, conta para nós como é que foi esse desafio, né? Você vai apresentar o Manhã Viva. Olha, foi um convite e foi interessante quando me convidaram, que eu pensei assim, meu Deus, como se dará, né? Porque eu sou tímida, não gosto de aparecer, gosto de ficar no meu cantinho, mas o meu pensamento é sempre este, Vânia, se é para Deus, vamos lá. Estou aqui para isso, não é para ser apresentadora, estou aqui para evangelizar. Então vamos, que é para salvar almas. Então esse é sempre o princípio. Tremo muito quando pedem, seja para pregar, seja o que for, eu tremo. Mas assim, é por Jesus, é por isso que eu estou aqui, foi para isso que eu dei a minha vida, então vamos em frente. Eu, humanamente, totalmente incapaz. Mas aí eu falei para Deus, se tu queres, eu vou. Então, se tu queres, então também tens que me capacitar, porque tu sabes das minhas limitações e sabes que sozinha eu não conseguirei. Então, assim, não foi graça da Sandra, foi graça de Deus e de experimentar essa graça sobrenatural do Carisma Canção Nova. E em cada programa, e ainda principalmente no início que eram diretos, não é? Era essa graça sobrenatural que vinha, porque sem ele nada seria possível. Parabéns pelo vosso testemunho, pelo vosso sim, e vamos estar também unidos em oração pelos vossos projetos, pela vossa família. Obrigada. E muita força nessa caminhada. Obrigada. Muito obrigada. E assim que está aí desse lado, o nosso bem-aja, porque, olha, um programa como este é fantástico e é você que aí em casa nos ajuda a mostrar testemunhos belíssimos de vida como este. Então, obrigada por nos ajudar a evangelizar, por nos ajudar a levar testemunhos a tantos lugares, a tantas casas, a tantos corações. Assim me despeço, até ao próximo programa, se Deus quiser. Então, Sandra, o que passa no teu coração revendo esses momentos? É muito bonito, porque eu estava estes dias até a pensar em casa, e obrigada à produção pelo vídeo maravilhoso. Belíssimos momentos, mas eu entrei menina, e a Fatinha é testemunha disso, né? Eu entrei menina e saio daqui uma mulher casada com 2 filhos, né? Entrei solteira na Canção Nova e eu fui em 2009 para o Brasil, fiquei lá um ano e já voltei. Então é uma vida em que eu errei, aprendi, dei o meu melhor, dei tudo pela missão. É aquela frase que o padre fala, sangue, suor e lágrimas, foi tudo, mas também muitos sorrisos, muitas coisas boas. Olhando para trás, eu vejo toda a graça e aquilo que Deus foi fazendo em mim, enquanto pessoa, enquanto missionária. E eu creio que eu levo muito mais do que aquilo que eu dei. O que eu dei foi aquilo que eu consegui, mas eu levo muito. E também agradecer a toda a equipa, mas também ao povo de Deus, né? O povo de Deus, eu tenho um coração muito grato a cada um, por todo o amor, por toda a força que foram dando ao longo destes anos, até nas questões que eu fui vivendo, que pronto, acabam que são públicas, não é? Mas até a questão com os meus filhos, até antes de engravidar, que as pessoas ligavam, ainda não conseguiu ter filhos, vou rezar. E então, assim, às vezes eu estava mais tristinha, as pessoas ligavam, calhava de atender o telefone e a pessoa dava-me uma mensagem ali ao telefone e eu, meu Deus do céu, obrigado, foste tu que falaste através deste benfeitor. Então, eu saio daqui muito feliz, acredito que missão, digamos assim, cumprida, mas saio daqui com o coração cheio
e com um coração muito, muito grato, porque foi aqui que eu aprendi a ser canção nova. Foi em Portugal. Foi na minha terra. Sim. Então eu dou muito graças a Deus por isso. E agora continuar a missão na nossa casa-mãe, Exatamente. em Cachoeira Paulista. Então, muito obrigada. Nada, eu é que agradeço. Um ótimo 2026 nessa nova fase. E agora eu vou pedir também para cada uma, assim, desejar algo para quem nos acompanha, falar algo que está no coração como mensagem final deste programa especial. Quem começa? Posso ser eu, então. Eu quero desejar um ano novo repleto da graça de Deus e, como eu sempre gosto de dizer quando eu apresento Manhã Viva, que as suas manhãs sejam sempre vivas. Durante esse ano de 2006, que as suas manhãs sejam sempre vivas, repletas da presença de Deus. Amém. E também acho que no próximo ano precisamos de continuar a ter essa esperança, não é? O ano jubilar termina, mas a esperança nunca pode estar longe do nosso coração, não é? E falando em esperança, é falar em Jesus, não é? Então, é isso, não é? Que 2026 possamos trilhar plenos de esperança. E que neste ano que se avizinha, 2026, sabemos que estamos a viver algumas guerras e afins, que deixemos esta mensagem de amor. Amemos-nos mais, porque é preciso muito amor. Muito bem, Ju. O que eu posso desejar é que cada um de nós, né, a partir de nós, que vivamos o momento presente, o hoje, não é? Nós não podemos viver o que passou, nem o que vem, mas viver o presente. Muito bem. Fatinha, sua sabedoria. Então, muito obrigada, meninas. E assim, a gente agradece, né, as apresentadoras, mas também todo mundo que faz parte da produção do Manhã Viva, os operadores de câmera, direção, produção, editor, todo mundo. Quem vem também contribuir no nosso espaço aqui das rubricas, como foi a Leila no dia de hoje, os nossos convidados e, sobretudo, o povo de Deus, como a Sandra, né, ressaltou, como a gente está aqui a serviço de Deus, a serviço do povo, Manhã Viva, como toda a programação da Canção Nova em Portugal é estar a serviço. A nossa missão é evangelizar através dos diferentes programas, diversas temáticas, porque a gente quer olhar cada pessoa em todas as suas dimensões, né? A vida, a saúde, a questões de família, de educação, enfim. Essa é a nossa mensagem final de Ano Novo e que o seu ano de 2026 possa ser repleto de graças e bênçãos de Deus. Então, a gente vai desejar juntas o nosso Feliz Ano Novo? Então tá. 1, 2, 3 e Feliz Ano Novo! Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.